Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez na presença de Deus, e agradecendo a todos os irmãos por ter a paciência de nos aturar. Eu quero agradecer a todas as denominações, quero agradecer o nosso Deus Todo-Poderoso, que vem abençoar todas as denominações, todas as igrejas que servem a Jesus, todo aquele que coloca o seu coração em Deus, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, na tua vida, no teu caminho, na tua família, no teu trabalho, é Deus. Então eu tenho uma palavra aqui, glórias a Deus, Hebreus, glórias a Deus, capítulo 6, glórias a Deus. E diz assim, Hebreus 6, versículo 1. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina do batismo e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso que faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está esta palavra que eu quero levar aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes que estão nos assistindo neste momento. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa e está errado. Muitas vezes, mas eu aprendi assim, pastor. Não, mas Deus quer te mostrar. Neste momento que nós vamos pregar esta palavra de Deus, Deus vai te mostrar para ti o que você pode fazer para Deus, para melhorar mais a tua vida. Não te apegue em homem e nem mulher. Não te apegue em Deus. Ouça a palavra de Deus e guarda no seu coração. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nós queremos falar um pouquinho aqui sobre as pessoas, né, que tanto tempo se converteram, serviram a Deus, pregaram a palavra de Deus, louvaram ao nosso Deus, mas outrora converter até pessoas ao Evangelho. Pessoas que estavam lá no mundo caído, trouxeram para a igreja. E hoje, por onde elas andam? Cuidado, vigia, irmãos. Vamos vigiar para que o nosso sacrifício não seja em vão. Vamos vigiar para que nós não venhamos cair na cilada de Satanás. Pessoas que poderiam hoje estar louvando a Deus, ganhando almas através do seu louvor, ganhando almas através da sua pregação. E hoje estão caídos. Não tem mais como voltar. Pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Muitas vezes nós fizemos obra para Deus. São obras mortas. Obras que não servem para nada. Nós temos que fazer obras vivas. Obras que edificam a palavra de Deus, obras que edificam o ministério de Deus, da doutrina do batismo e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que o que já uma vez for iluminado, provar o dom celestial, se fizeram participante do Espírito Santo. E eu conheço, irmãos, conheço pessoas maravilhosas, pessoas que outrora serviam a Deus de todo o coração. Eram os primeiros a ir para a igreja, eram os últimos a sair. Ficavam lá orando, de joelho, clamando o Senhor, orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando pelos membros, orando pelos votos dos irmãos, que os irmãos faziam. E de repente era um homem iluminado na presença de Deus. Um homem que onde ele entrava, ele conseguia, através da palavra de Deus e do dom que Deus deu para ele, ele conseguia levar as pessoas para a igreja. E hoje estão caídos. Até evangelizam, pregavam, levaram um monte de gente para a igreja.
Mas muitos desses dizem assim, pastor, a igreja está cheia porque eu evangelizei. Essas almas estão aqui porque foi eu que busquei. A metade da igreja foi eu que busquei. A metade da igreja foi eu que evangelizei. Não, você não evangelizou nada. Deus te usou. E por causa da tua arrogância, hoje estás fora. Porque falasse demais. Deus te usou como servo dele para resgatar aquelas almas. Deus me usou para resgatar aquelas almas. Cada um, Deus colocou em suas mãos aquela quantidade de almas. Deus preparou para cada um fazer a sua obra. Fazer a obra de Deus. Isso tudo faremos se Deus permitir. Viu? Você evangelizou porque Deus permitiu. Eu estou aqui porque Deus permitiu. Você é obreiro de Deus hoje porque Deus permitiu. Essa igreja está cheia porque Deus permitiu que assim fosse. Porque não é pastor, não é pregador que leva ninguém para a igreja, não. Pode até levar, como uma visita de amigos. Mas permanecer lá dentro, não. Permanecer dentro da igreja é o Espírito de Deus. É Deus que usa nós como um canal para evangelizar, para ganhar almas para Jesus. Não fique te gloriando, não, que eu levei tanto para a igreja. Que eu saí da igreja amanhã, eu levo tudo comigo. É o diabo que faz isso, porque Deus não faz. Se Deus trouxe, como é que vai levar de volta? Não, é o diabo. E se você sair daquela igreja, porque o teu tempo ali acabou. Se o tempo acabou, se é de Deus, você vai sair em paz com Deus. Agora, se você saiu sem o tempo de Deus, você pode voltar todo quebrado, todo arrebentado. Por quê? Porque você não obedeceu à voz de Deus. Deus fala com os seus servos. Deus fala com os seus filhos. Deus quer o melhor para nós. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Isto faremos, disse Paulo, se Deus permitir. Nós evangelizamos se Deus permitir. E Deus permitiu que você foi naquela família, trouxe toda a família para a igreja. E por que você caiu? E por que você não está mais dentro da igreja agora? As pessoas que você evangelizou estão lá. Mas você saiu, você caiu. Por quê? Porque você deixou entrar um orgulho no seu coração. Você colocou um orgulho, uma arrogância tão grande, que você mesmo caiu. Você viu? Continua humilde. Mateus 5,5 diz, né? Que os humildes herdarão o reino de Deus. Somente os humildes. Seja humilde. Agradeça a Deus. Senhor, obrigado, Jesus, por ter me usado para abrir esta igreja. Obrigado, Senhor, por evangelizar e através da Tua palavra, eu falando, mas é a Tua palavra, a Tua unção que está em mim, conseguiu trazer essas almas para a Tua casa. Obrigado, Senhor, por eu estar tocando na Tua igreja. Obrigado, Senhor, por estar te louvando, Senhor. Tudo é permissão de Deus. Por isso que Paulo sempre dizia, eu só vou louvar se Deus permitir. Eu só vou para aquela cidade, quando alguém convidava, se Deus permitir. Se Deus não permitir, eu não vou. Se Deus te colocou como um obreiro de Deus, porque Deus permitiu. Agora você tem que fazer a tua parte. Deus te chamou, Deus te escolheu. E Deus permitiu que você fosse lá naquela casa. Muitas vezes você nem conhecia a pessoa. Mas de repente, você vai entrar aqui. Vou falar do amor de Cristo aqui. E você foi lá e entrou. Porque Deus permitiu que você fosse lá. Por isso muitos estão caídos. Muitos estão fracos na fé. Você está vendo? Muitos estão fracos na fé. Por quê? Orgulho, arrogância. Se eu sair desta igreja aqui, eu vou levar uma meia dúzia comigo. Eu levo 10. Daqui a pouco ele diz, olha, a igreja agora está cheia, chegou meu lugar. Fulano, vamos montar nós aqui, vamos fazer outra igreja agora para nós. Essa aqui já está feita, vamos levar mais. Mas não leve dali. Você está fazendo errado. Abrir uma igreja e fazendo contenda entre irmãos, fazendo mal a obra de Deus. Você fez o bem ontem porque Deus permitiu que você fizesse. Agora Deus não vai permitir que você faça o mal dentro da igreja. Isso não é de Deus. Coloca na tua sã consciência que isto não é de Deus. Deus não permite contenda na igreja. Permite.
Deus permite a paz na igreja. Deus permite que você faça a obra. Deus permite que nós fizemos tudo dentro da sã doutrina. Deus permite a doutrina verdadeira. Mas quando se fala em falsa doutrina, falsos obreiros, obreiros mentirosos, Deus não permitiu que isso aí acontecesse dentro da igreja, não. Deus não permitiu. Deus não aceitou isso ali. Deus não permite nada de errado. Deus permite que você faça a obra de Deus com amor, com dedicação. Se você fez algo, porque você fez sem a permissão de Deus. Você se achou, você se inchou. Você achou que você sair da igreja, você vai levar um monte contigo. Sim, leva para o abismo. Porque com certeza, aquilo tudo não vai ficar atrás de você. Quando você leva para a igreja, porque Deus o permitiu. Se ela permanecer lá dentro, porque Deus permitiu que ela ficasse. Se ela não ficar ali, ela for para outra igreja, porque Deus permitiu que ela vá para outra igreja. Que muitas vezes as pessoas vão para a igreja, mas chega, não gosto não, porque aqui é meio pesado, aqui fala meio pesado, aqui tem usos e costumes, não se habituamos com isso, nós somos acostumados com a liberalidade, nós não gostamos desse negócio. Tudo bem, amém. Vai para onde se acha melhor, onde se senta bem, né? Nós não somos contra nada. Né? Portanto, o irmão ainda perguntou, vocês usam os dízimos? Sim, mas o envelope do dízimo não tem o nome da pessoa e não tem o valor. Você dá o que você acha que deve dar. Se você for fiel com Deus, você dá o seu dízimo completo. Se você não quiser dar, também não pedimos nada, não falamos nada. Porque é Deus que vai permitir que você dê o dízimo. É Deus que vai falar no teu coração. É Deus que vai dizer assim, olha, meu filho, ajuda a minha obra. Ajude a minha obra. É Deus que permite as coisas. Porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom de Deus. Se fizeram participante do Espírito Santo. Vivia cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, evangelizando. Provou a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro. Sabia todas as coisas. E recaíram. Seja outra vez renovado para o arrependimento. Deus é poderoso e misericordioso. Deus dá uma segunda chance. Deus dá. Deus está dando sempre chance para a gente. Mas tem uma hora que Deus não aceita mais. Recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, quanto a esse tipo de gente, que ontem pregaram, falaram de Jesus, eles novamente crucificaram o Filho de Deus. Está vendo? E o expõe ao vitupério. Aí passa o quê? O vitupério? Insulto, zombaria, zombando da palavra de Deus. Você está vendo? Ontem pregava, cantava, louvava e hoje está zombando da palavra de Deus. Está zombando das igrejas, está zombando daqueles pastores. Você está vendo só? Recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, esse tipo de gente, de novo crucificaram Jesus. De novo colocaram Jesus na cruz. E ainda o expõe ao vitupério. Ainda o expõe ao falatório profano. Ainda sai falando daquela igreja. Sai falando daquele pastor. Toma cuidado, meu irmão. Muitos que fizeram isso dentro das igrejas já voltaram todo quebrado, todo arrebentado. Porque foram pelo impulso do seu coração. Saíram da igreja pela emoção. Pastor, estou saindo da igreja porque aquela irmã me ofendeu. Pastor, estou saindo porque aquele irmão me ofendeu. Se fosse por causa do irmão ofender, não, a igreja estava vazia. Seja crente. Quando você é um crente, quando você é verdadeiro na palavra, quando você é convertido mesmo, pode vir o principado, pode vir a potestade do inferno, pode vir os falatórios, pode vir as invejas, que Deus não vai permitir que você fique triste por causa daquelas palavras dos irmãos. Joio, toda a igreja tem. Na minha tem, na do outro pastor tem, toda a igreja tem joio. Na família, toda a família tem joio. Tem.
No meio dos pastores tem pastor de joio. Tem joio. O joio está em todo lugar. Por isso Jesus disse, perguntaram, é para arrancar tudo? Jesus disse, não, deixa lá o joio, porque se nós arrancarmos o joio, o trigo vem junto. Porque as raízes estão trançadas uma na outra. Estão muito pertinho o joio do trigo. Então deixa o joinho lá quietinho, que eu sei, no dia da colheita, eu separarei o joio do trigo. No dia da colheita, no dia da ceifa, no dia que Jesus voltar, ele vai tirar o joio do trigo. Aí ele vai pegar o joio, colocar num molho só e vai tocar fogo. Você viu? Fogo do inferno. Mas os salvos, o trigo, são os salvos. Esse vai estar à direita de Deus e eles são os salvos. Que Deus permitiu que eles passassem por toda perversidade, por toda diversidade, por toda tristeza. Os perversos em nossa volta está cheio, irmãos. Perversidade é que não falta na igreja não, na igreja do Senhor. Nós não podemos, porque aquela igreja tem 2, 3 irmãos lá, aquela igreja lá, 1 ou 2, quem sabe, está denegrindo a imagem da igreja. Eu não vou mais naquela igreja porque lá aquele pastor tal. Às vezes o pastor líder nem sabe de nada. É um obreiro que fez aquilo. Ele já sai condenando que foi o pastor que ofendeu. Já sai dizendo que foi o pastor daquela igreja que falou algo que não devia ter falado. Se é novos na fé, temos que tratar com carinho. Se é novos na fé, obreiros temos que cuidar ao falar com eles, porque eles ainda são novos, eles não entendem verdadeiramente a palavra de Deus. Para isso que estão ali, por isso que Deus mandou eles para lá e permitiu que eles entrassem naquela igreja, na nossa igreja, para que nós ensinar o caminho da verdade para eles. Nós temos que ensinar, nós estamos ali para isso. Diz, porque a terra que embebe, a chuva que muitas vezes cai, sobre ela produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Vejam só, porque a terra que embebe a chuva e muitas vezes cai sobre ela e produz ervas proveitosas. Mas no meio dessas ervas proveitosas, há muitas ervas daninhas. Ali é que mora o perigo. Tem 5 ervas proveitosas. E lá no meio está nascendo uma ervinha daninha. Erva danada. Daquela erva que se bobear, se não cuidar, ela vai corromper todo aquele trigo ali. A família tem 5, 6 dentro da igreja. Lá no meio tem um. Ele vai lá, ele provoca toda a situação dentro da igreja. Ele provoca confusão. Ele vai lá, ele provoca confusão entre os irmãos. Daqui a pouco você vai lá, pune aquele joio e todo o trigo se queima e sai fora. Sai da igreja porque o pastor ofendeu. Em vez de ajudá-lo, o pastor ofendeu. Ou aquele obreiro ofendeu. Não é ofender, irmão. Nós temos que repreender. Nós temos que chamar atenção e dizer, olha, aqui da igreja não pode conversar, não pode pular, não pode falar. Dá gente com o celular ligado dentro da igreja. Falta de respeito. Nem o celular desliga quando vão para a igreja. É uma falta de respeito, irmãos. Falta de respeito. Conversando com a namorada, celular. Passando no corredor do milagre, com o celular ligado. Falta de respeito com a palavra de Deus. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Só um joio. A família até saiu porque foi repreendida essa tal pessoa. A família sai, não aceita. Jesus, misericórdia. Até quando nós vamos fazer? Vai ser assim, meu Deus. Até quando, disse Jesus a seus discípulos? Até quando vai ter tão pouca fé no meio dos irmãos? Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Mas o que produz espinhos e abrolhos, reprovado está para Deus. Está na maldição. Está vendo? O seu fim é ser queimado. Irmão, não espere ser reprovado por Deus. Aceite quando o teu pastor te repreende. Aceita a repreensão, é para teu bem. Só que diz aqui, ó, mas o que produz espinhos e abrolhos, o que procura confusão dentro da igreja, o que tenta incomodar os seus irmãos, seu semelhante, para que ele saia da igreja, reprovada, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada.
O seu fim é o inferno. O seu fim é a doença, a enfermidade. Tudo que não presta é reprovado por Deus. Tudo que ele faz é reprovado por Deus. Por causa de quê? Porque ele é um abrolho dentro da igreja. Ele é um espinho dentro da igreja. Ele fica cutucando as pessoas, incomodando as pessoas, provocando as pessoas, para que as pessoas fiquem bravas com ela. Para mostrar, eu não falei que aquela pessoa não presta? E a pessoa é boa, mas tudo tem limite. Mas vós, amados, esperamos coisas melhores, coisa que acompanhe a salvação. Deus quer o melhor para nós. Deus manda que nós falamos a verdade para aquela pessoa seja abençoada. Nós estamos aqui porque nós queremos que todos sejam salvos. Jesus está me usando porque Ele quer salvar a todos. Deus deixou a misericórdia para que todos tenham salvação. Todos sejam salvos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho. Deus se lembra do que você fez ontem. Deus se lembra que você evangelizou. Deus viu que você evangelizou, que você trouxe almas para a igreja. Mas Deus viu também que você mesmo destruiu. Isso não serve a nada para Deus. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade que você fez para com seu nome. Deus viu que você lá atrás falou do nome de Jesus. Deus viu que lá atrás você evangelizou. Aquelas pessoas que estavam bebendo, fumando, brigando, preso na cadeia. Você foi lá e evangelizou, Deus viu aquilo ali. Você viu que ele foi lá e disse, ó, Jesus pode te tirar daqui. Jesus pode tirar do fundo desta cama. Para Jesus um câncer não é nada. Para Jesus uma enfermidade não é nada. Os demônios é que vêm para torturar as pessoas. Ainda macumba, feitiçaria. A Bíblia diz que as pessoas, macumba não pega em crente. Deus disse, não dê lugar ao diabo. Ande na presença de Deus, para que o inimigo não toque em você. Ele sabe quem ele deve tocar, quem ele pode tocar e quem não pode. O diabo sabe. Então ande revestido do Espírito Santo de Deus. Mostrasse enquanto servistes aos santos e ainda serviste. Mostrai o quanto serviste aos santos. Mostraste quanto serviste a obra de Deus. Mostraste quanto às vezes ajudaste teu pastor, defendesse a tua igreja. Ainda servis. Ainda tens valor. Porque você errou, porque você caiu. Não, agora estou perdido. Não. Deus tem misericórdia com você. Deus viu aqui o que você fez lá atrás. Deus sabe e viu que você trouxe muitas almas para a igreja. Volte para Jesus. Não pense assim que você está acabado. Não pense assim você que não tem mais jeito. Tem sim. Essa palavra é bem bonita, irmão. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e seu trabalho. Deus viu tudo que você fez de bom. Há uma recompensa para você. A obra, o trabalho, caridade, para com seu nome. Em nome de Jesus. Mostrasse enquanto servisse aos santos. E ainda servisse. Ainda tem serventia para Deus. Volte para a obra de Deus. Procura um pastor, procura uma igreja. Você que está caído. Você que um dia foi iluminado. Você que um dia pregava o Espírito Santo. Você que um dia pulava no Espírito. E agora está caído. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Deus está dizendo, para a completa certeza da esperança, para que vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Está vendo? Então, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Cuide quem está de pé para que não caia. Se você está na presença de Deus, pregue a verdade. Vai lá, tem um irmão caído, vai lá, irmão, vamos para a igreja. Volta. Deus viu as tuas obras. Deus viu o teu trabalho. Deus viu a tua caridade. Deus está contigo ainda, homem. Vamos lá, volta. Vamos lá, irmão. Vamos voltar para a igreja, vamos fazer a obra de Deus. Mas eu vou voltar lá, algum vai apontar o dedo para mim, porque deixa eles apontarem o dedo. Quem vai cair é eles. Nós não temos aqui para apontar dedo para ninguém. Nós temos aqui para salvar as almas. Se você caiu, vamos levantar, vamos ajudar. Aqui o Senhor diz, Deus não é injusto.
Deus não esqueceu da tua obra, do teu trabalho, da tua caridade. Deus sabe que tu honrasse ontem o nome dele. Então cada um de nós tem que fazer nossa parte agora. Nós que estamos de pé, pregando o Evangelho, vamos buscar essas pessoas. Vamos resgatar estas vidas. Não fica apontando o dedo. Coisa triste. Irmão dentro da igreja, batizado, participando da ceia do Senhor, batizado nas águas. E agora fica ali, agora se acha, fica apontando o dedo. Cuidado. Um dia da caça, outro dia do caçador. Esse irmão caiu ontem. Cuidado, amanhã pode ser um de nós. Pode ser um de nós. Pois não julgue. Pregue o Evangelho de Jesus. Não julgue a ninguém. Pregue somente a palavra de Deus. Porque diz aqui, ó, para vós não façais negligente, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus é Deus, não existe outro. Dizendo, certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Você sabe quanto tempo Abraão esperou por essa promessa de Deus? 25 anos. Você já quer amanhã? Você está lá na igreja 3 meses, você 40 anos na rua, fazendo tudo que não presta, enganando, mentindo, roubando, se prostituindo. Você fez tudo que não valia nada. Você está 3 meses dentro da igreja, você já quer ser abençoado. Você quer ser um Abraão da vida? Abraão esperou com paciência 25 anos para receber a sua bênção. 25 anos. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade dos seus conselhos aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, não quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus propôs em sua vida uma bênção, uma vitória. Deus propôs para você que você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não desista. Continua firme na fé. Amém? Jerusalém, Jerusalém.